Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Queria convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Temos caminhado aí um pouquinho aqui neste livro tão maravilhoso. Tem mostrado aqui a igreja, a raiz da igreja, né? Atos capítulo 5. Nós vamos ler do verso 17 ao verso 32. Atos, capítulo 5, do verso 17 ao verso 32. Vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem comigo, logo depois mantém sua Bíblia aberta para que a gente possa então meditar no texto e tirar as lições que esse texto tão precioso tem para as nossas vidas. Leamos o texto que diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora, e conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram buscá-los no cárcere. Mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram dizendo: achamos o cárcere fechado, com toda a segurança, e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Neste interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasse nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunha destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Feche seus olhos mais uma vez, peça ao Senhor que fale ao seu coração. A palavra do Senhor foi lida, ela é suficiente, ela é eficaz. Peça ao Senhor que comunique as verdades desse texto no seu coração nesse momento. Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ter a palavra do Senhor em nossas mãos. Diferente de tantos outros países, tantos outros lugares, onde as pessoas não têm este acesso como nós. E nós pedimos ao Senhor que esta palavra lida possa operar eficazmente em nós, porque o Senhor tem um compromisso com ela. O compromisso do Senhor é com a sua palavra, e nós queremos ser edificados por ela nessa noite. Que a minha boca se cale, teu Espírito Santo fale por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, quem está esperando mesmo a volta de Jesus? Só para você refletir aí um pouquinho. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é essa. Nós cantamos aqui hoje muito sobre volta do Senhor Jesus, vocês perceberam isso? Não combinei nada com o Ministério de Louvor. E nós cantamos muito sobre volta de Jesus. Nós cantamos e nós, de alguma maneira, eu creio que todos nós esperamos a volta de Jesus.
Mas quando eu olho para esse texto, quando eu olho para este livro, um livro tão precioso, ele me mostra algo muito interessante. A volta de Jesus parece ser algo assim, do nosso tempo para frente, mas não é verdade. A volta de Jesus, ela é a esperança da nova aliança. A nova aliança, a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, é a igreja da esperança da volta de Jesus. Quando nós olhamos para o livro de Atos, quando nós olhamos lá para os primeiros textos, quando nós chegamos aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quando Jesus então vai subir aos céus, lá no verso 10 e 11 do capítulo 1, aparecem então 2 anjos, e os anjos perguntam para as pessoas: vocês estão olhando para o céu? O que é que vocês estão aguardando? E os anjos dizem para as pessoas assim: olha, do mesmo modo com que vocês viram ele subir, ele vai descer, ele vai voltar, ele vem. Essa era a esperança da igreja desde o primeiro dia após, ou desde o primeiro segundo após a subida de Jesus. A volta de Jesus, ela é o desejo do coração do crente desde o primeiro segundo da sua subida. Ela é a esperança da igreja desde os primeiros momentos. A igreja de Atos dos Apóstolos não é uma igreja diferente da igreja que nós vivemos hoje, ou pelo menos não deveria ser. A história vai corrompendo mais uma vez a igreja, e nós vimos então que a idade das trevas, a idade média, corrompeu a igreja, e houve então a necessidade de uma reforma protestante, e eu tenho dito isso aqui, e eu vou continuar dizendo, até que isso entre na nossa cabeça. A reforma protestante não é uma terceira aliança. A reforma protestante é um ato de trazer a igreja de volta ao centro da palavra, trazer a igreja de volta ao centro da cruz de Cristo, mas ela não é uma nova aliança. Nós só temos 2 alianças: a antiga aliança, onde os animais eram mortos, o sumo sacerdote tinha que fazer a expiação, e nós temos a nova aliança em Cristo Jesus, que é aquele que é o sacerdote e rei, que ofereceu a sua vida e também reina sobre nós. Então não há terceira aliança, não há um terceiro momento da igreja, não há uma terceira forma de viver, há uma só, dentro da nova aliança. Nós somos a igreja de Atos, ou pelo menos deveríamos ser. Então, Atos é a igreja que aguarda a vinda de Cristo. A igreja da nova aliança é a igreja do fim. Pastor, mas já passou 2000 anos. Ué. Os que foram estão aonde hoje, irmãos? Os que já morreram, os que já dormem. Jesus olhou para o ladrão na cruz e falou com ele o quê? Hoje, eu tenho uma palavra aí que ela é muito forte para nós. O Senhor Jesus, ele disse para aquele homem que creu nele, que olhou para aquilo que estava escrito na cruz, na cabeça de Jesus ali, e ele creu e disse: esse é Jesus, eu creio. E ele disse: Senhor, lembra de mim. E o Senhor faz uma afirmação para ele. Então Jesus já voltou para aqueles que já dormem. Já não há mais oportunidade, não há uma nova chance. A partir do momento que você fecha os seus olhos, meu irmão, junta o sapatinho, acabou. Não tem mais jeito não. Nós somos a igreja da nova aliança. Nós somos o povo que aguarda a segunda vinda de Cristo. Amém? Essa é a igreja do Senhor. E essa igreja vive como? Essa igreja vive por meio do testemunho de Cristo. Essa igreja agora nasce pelo testemunho dos apóstolos. Essa igreja agora está nascendo diante da perspectiva de que um homem veio, esse homem é Jesus. Esse Jesus é o Deus Todo-Poderoso, morreu por nós, derramou o seu sangue, ele ressuscitou, subiu aos céus, vai voltar e vai buscar a sua igreja. E a igreja de Cristo, aqueles que o reconhecem, se arrependem, então há uma chamada ao arrependimento. A igreja da nova aliança precisa compreender que o chamado de Jesus é um chamado ao arrependimento, então não dá para viver da mesma forma que vivia no passado. Por isso Paulo vai dizer que as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O velho homem agora tem que morrer,
E aí o próprio Jesus vai dizer: negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Então, o evangelho da nova aliança é um evangelho de arrependimento. A igreja de Atos, ela nasce com essa proposta. O Jesus que vocês mataram, ele é capaz de perdoar o pecado de vocês. O Jesus que vocês mataram é aquele que pode salvar a alma de vocês. E quando Pedro então prega o seu primeiro sermão, as pessoas então têm o seu coração ardente, fervoroso, e elas perguntam então agora o que é que nós vamos fazer? Pedro diz então: arrepende-se, arrependei-vos, sejam batizados, para que os seus pecados sejam perdoados. E então essa promessa não é só para vocês aqui, é para todos quantos hão de vir a crer em Cristo. Esse texto e esse livro e essa história, ela dá continuidade aonde os apóstolos, eles então começam a enfrentar grandes desafios. E nós vimos aqui no sermão passado, aonde Lucas, o escritor deste livro, ele faz um registro então de características de um cristão. O que marcava aquele novo crente? O que marcava aquela pessoa que agora dizia assim: eu faço parte da nova aliança? Não era qualquer coisa. Não era se tornar membro da seita tal ou da seita tal. Não. Havia uma marca que aquele povo carregava, porque eles ainda não eram presbiterianos, eles ainda não eram batistas, eles ainda não tinham templos para frequentar. Quando a gente olha o texto que diz que eles perseveravam nas casas e no templo, que templo era esse? Lembram aí? Era o templo de Jerusalém. Matéria aí para você anotar, aí para você não perder, quando eu perguntar, você sabe a resposta. Eles não tinham templo. As sinagogas eram dos judeus. O templo era o templo de Jerusalém. E eles perseveravam no templo, e o templo era um lugar hostil. O templo não era o lugar de adoração mais a Deus. Era o lugar onde eles perseveravam, e lá foi o primeiro lugar que os apóstolos foram presos. Pedro e João estavam no templo, pregando, anunciando a esse Jesus, e agora são presos. E Lucas então registra as marcas desse povo como um povo que tinha uma fé exclusiva em Cristo. Eles criam em Jesus Cristo, Senhor, Salvador da vida deles. Eles pensavam a mesma coisa, eles sentiam a mesma coisa, eles agora estavam vivendo um clima de comunidade onde eles se ajudavam, onde eles participavam da vida um do outro, e eles não cessavam de falar do amor de Cristo. Essas são as marcas que Lucas registra no capítulo 4, do verso 32 ao verso 35. Mas quando chega aqui no capítulo 5, a gente vê então, novamente, há um ciclo aqui na igreja, onde a igreja precisa avançar, ela precisa crescer, mas ela ainda está enfrentando algumas dificuldades. Este crente, essa pessoa que agora creu em Jesus e agora passou a ser um cristão, o que ainda aqui no capítulo 5, eles não tinham esse nome ainda. Esse nome vai aparecer lá em Antioquia. Esse nome vai aparecer lá nos dias de Paulo, onde pela primeira vez eles são chamados cristãos. Então aqui ainda não existia essa nomenclatura, mas este povo que cria, que tinha essa fé exclusiva em Jesus, esse povo, eles estavam sofrendo algumas situações. Coisas que não só naquele tempo sofriam, mas que durante toda a vida sofreram, e nós também sofreremos. E eu quero compartilhar com você aqui o que acontece quando alguém tem a marca verdadeira de Cristo. Quando alguém carrega aquelas marcas, o que acontece com a igreja? O que acontece com você? Você que tem, como o Rangel disse aqui hoje pela manhã na classe dos adultos, você que carrega a marca do Senhor aí, você que foi marcado, você que foi selado, como ou quais desafios você vai enfrentar agora? Não pode ser diferente do tempo de Atos dos Apóstolos, porque nós somos a igreja apostólica. 2000 anos depois, nós continuamos sendo a igreja apostólica. E eu quero trazer algumas rápidas lições aqui para a gente nessa noite. E a primeira lição desse texto é que quando nós carregamos a marca de Cristo, nós sofremos a inveja. Olha comigo, verso 17, quero que você leia o texto comigo em alto e bom som,
para que você então não se perca aí, marca aí na sua Bíblia, a palavra-chave, se você tiver uma canetinha aí, você risca ela, tem uma palavra-chave no texto. Verso 17 do capítulo 5, todos juntos, o texto diz: levantando-se, porém, pronto, segura aqui. Houve uma sensação, um sentimento nascido e brotado no coração dos saduceus. Uma seita judaica, religiosa judaica. Uma seita da antiga aliança. Um povo que, por centenas de anos, obedeceu a Deus dentro dos rituais da nova aliança, mas que agora se perderam e que iriam manter a antiga aliança. Eles não creram na nova aliança, eles não creram em Jesus. Eles eram os crentes do passado, que agora se perderam no presente, e precisavam ser alcançados pela graça do futuro. Já parou para pensar nisso? Aqui não eram romanos, aqui não eram gentios, aqui não eram babilônicos, aqui não eram sírios, persas e outros povos, aqui eram povo de Deus, judeu, seita de saduceus. E agora esses homens são tomados de inveja, mas pensa comigo, por que inveja? Por que o cristianismo traz inveja a pessoas que religiosamente se sentem poderosas? Olha comigo aqui no verso 12, então nós vamos retroceder um pouquinho no capítulo 5, verso 12, eu vou ler e você acompanha comigo, porque o texto diz assim, olha, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos de quem? Dos apóstolos. Começou um problema aí, quem estava fazendo prodígios e sinais não eram os saduceus, eram quem? Eram os apóstolos. Então isso já começava a gerar no coração deles a inveja. O que está acontecendo aí? O que esse povo está fazendo? E costumavam todos reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Havia aqui uma afronta para eles, porque o povo de Deus estava indo pregar o evangelho lá no templo. Lá no templo. E eles talvez pensavam assim, o que esse povo está fazendo aqui? Quem que esse povo pensa que é? Para vir aqui e falar aquilo que nós não acreditamos aqui dentro da nossa casa. Como se o templo fosse de propriedade deles. E que naqueles dias já era mesmo, porque o povo de Deus não precisava mais daquilo. Ali já não tinha mais nada para a nova aliança. Mas o texto continua dizendo assim, olha, mas do restante do povo, aqueles que ainda não tinham crido, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração. Você já pensou que as pessoas daquele tempo estavam admirando os cristãos? E os saduceus estavam mordidos de inveja, feridos de inveja, porque tinha agora uma nova liderança que o próprio Jesus constituiu, e essa liderança estava na pessoa de Pedro e dos apóstolos. E a igreja agora avançando, homens iletrados, homens que não tinham formação como os fariseus, como os saduceus, eram os novos líderes e as pessoas admiravam, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. É motivo de inveja ou não é, irmãos? Inveja. O crente que tem a marca de Cristo, ele causa inveja. Ele causa inveja. E olha, isso é um reflexo de quem nós somos em Cristo, porque quando nós olhamos Mateus capítulo 27, no verso 18, lá é o momento onde Pilatos está interrogando Jesus, onde ele está diante do povo, e aí ele fala assim, vocês querem o quê? Vocês querem Jesus ou vocês querem Barrabás? E o povo gritava o quê? O que o povo gritava, gente? Barrabás. Ô Barrabás, eu sei que nós queremos. E o texto vai dizer que Pilatos sabia que eles queriam Barrabás, porque eles estavam cheios de inveja. Eles estavam com inveja de Jesus. Olha que coisa impressionante. Quantas pessoas têm invejado você porque você é um servo de Jesus? Quantas pessoas têm invejado você no seu trabalho porque você é diferente? Quantas pessoas têm invejado você porque você carrega a marca de Cristo, porque a sua fé é verdadeira? Você precisa sair daqui pensando nisso hoje. Mas esse texto traz uma segunda lição,
E a segunda lição é a perseguição. Aquele que carrega a marca de Cristo, ele será perseguido. Aquele que ama Jesus, aquele que professa Jesus, ele não tem como fugir da perseguição. E o verso 18 vai dizer o quê? O texto diz, leia comigo bem forte, diz: prenderam. Vamos de novo? Tá bonito não, quero bem bonito. Vamos lá, verso 18. Prenderam. Pronto, a inveja não foi suficiente. Vamos prender esses homens aqui. Vem cá. E põe esses homens na cadeia. Já era a segunda vez, irmão. Não era a primeira vez. Nós já estamos com a segunda prisão aqui. Porque Pedro e João já tinham sido presos nos capítulos anteriores. Porque curou aquele moço que estava na porta do templo. Agora já é um segundo momento, aonde eles são presos novamente, porque aqueles homens estão tomados de inveja. E quando nós olhamos para uma igreja perseguida, uma igreja só é perseguida quando ela incomoda o mundo. Nós só conseguimos ser perseguidos se as pessoas verdadeiramente tiverem inveja da gente. E irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos olhar para a carta aos Hebreus, no capítulo 11 da carta aos Hebreus, nós precisamos olhar para aquela carta e ver que as pessoas, elas sofriam uma perseguição de verdade, onde elas eram mortas. Faz ali o registro, o autor aos Hebreus faz o registro de homens, mulheres, crianças, homens decapitados, cerrados pelo meio. Uma igreja perseguida. Nós carregamos aqui na nossa parede uma série de bandeiras de países perseguidos. Nós falamos aqui de tempos em tempos sobre a perseguição da igreja. No ano passado nós falamos aqui no dia da igreja perseguida, tem um dia específico para a gente falar desse assunto, no calendário da Igreja Presbiteriana do Brasil, no calendário da Igreja de Cristo, para a gente falar de igreja perseguida. Irmãos, se tem uma coisa que a igreja brasileira não é, ainda, é perseguida. Se tem uma coisa que a igreja brasileira ainda não está, é causando inveja. Isso significa que está faltando marcas. Isso significa que a nossa fé não está sendo tão relevante assim. Isso significa que nós não estamos pensando a mesma coisa e sentindo a mesma coisa ainda. Porque eu creio que o Senhor há de fortalecer essas marcas na nossa vida. Amém, irmão? Você crê nisso, meu irmão? Eu creio que o Senhor há de fortalecer uma comunidade, um povo que ama um ao outro, que tem simpatia, como Atos 2, do 42 ao 47, que vai dizer, estavam juntos, tinham tudo em comum, contando com a simpatia de todo o povo, dia a dia acreditavam os seus que iam sendo o quê? Salvos. Ninguém vai perseguir quem não incomoda. Nós não podemos olhar para a igreja brasileira com, que bênção, olha que bom, olha, a gente não é perseguido. Não, irmãos, quem não é perseguido é porque não está incomodando. Eles começaram a incomodar. Você vai ver um pouquinho mais disso aqui, mais na frente. Então, em primeiro lugar, aquele que carrega a marca de Cristo, ele é invejado, isso é um fato, porque nós somos imitadores de Jesus, Jesus foi invejado, nós somos pequenos cristos, nós somos invejados, porque praticamos as mesmas obras de Cristo, e por causa da inveja, nós sofreremos perseguição, é um fato. Você está preparado para a perseguição, irmão? Você está preparado? Ninguém está preparado, não? Então começa, você está esperando o quê? Vocês viram como é que está a guerra lá? Vocês viram como é que está lá de novo? Deixa eu contar para vocês. Uma guerra mundial, geral, é só apertar o botão, falar assim, começou. Pode ser agora, irmãos. Na verdade já pode ter começado e nós estamos esperando o reflexo dela chegar aqui em Aracruz para a gente. Já pode ter começado. Nós ainda não sabemos. Você está preparado não? Começa a preparar. Prepara, meu irmão. A igreja, ela tem que estar preparada para o dia da perseguição. Porque ela vai chegar. E ela vai chegar quando a gente começar a incomodar. Nós precisamos começar a incomodar. As pessoas precisam começar a ter inveja da gente. Mas, terceiro lugar, tem algo muito precioso aqui.
quando nós carregamos a marca de Cristo, quando nós somos marcados por Cristo, além da inveja, além da perseguição, nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Tem uma coisa que o crente precisa experimentar, e é coisa que hoje em dia muitas pessoas não estão experimentando, não sabem o que é, não sabem como isso funciona, não conseguem ter a mente lá em cima, nas coisas espirituais, porque a palavra do Senhor diz que as coisas espirituais se discernem como? Como que é que se discernem as coisas espirituais? Espiritualmente. Então pensa comigo, a igreja precisa ser espiritual para experimentar as coisas sobrenaturais? Se ela for uma igreja carnal, se ela for uma igreja de programa, se ela for uma igreja de status, se ela for uma igreja de poder, ela jamais vai experimentar aquilo que é sobrenatural. Mas esses homens experimentaram algo que é muito fantástico. Olha lá o texto, vamos ler aqui o texto comigo, acompanhe aí comigo. Mais uma vez, o texto diz no verso 19, o verso 19 diz assim, olha, mas de noite, então eles estavam presos, mas de noite, quem apareceu, irmão? Um anjo do Senhor apareceu naquele negócio. Quem já viu um anjo do Senhor? Você já viu um anjo do Senhor? Ô irmão, é Novo Testamento, isso aqui não é Antigo Testamento não. É Nova Aliança. Você está na Nova Aliança? Tá ou não? Você já viu o anjo do Senhor? Nós estamos com um problema, se você não viu, se você não tem experiência com o Senhor, se você não viu nada sobrenatural, você pode começar a pedir a Deus aí, para você começar a ter umas experiências sobrenaturais, porque isso não é coisa de pentecostal não, isso é coisa de crente, isso é coisa de quem tem experiência com Cristo, isso é coisa de quem carrega marcas de Cristo. Anjos aparecem, anjos servem a gente, anjos nos protegem, porque o anjo do Senhor, onde ele está? A Bíblia diz que o anjo do Senhor está onde? Acampado ao redor dos que o temem e os livra. Isso é espiritual, gente. Você nunca viu o anjo do Senhor, não? Começa a pedir a Deus experiência para você começar a ver uns anjos. O anjo apareceu lá e o anjo disse para eles assim, olha, ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. O anjo tirou eles da cadeia sem que ninguém percebesse. O texto diz que, tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, eles entraram no templo e ensinavam. Esse é o momento onde o anjo apareceu, tirou eles lá de dentro, irmãos, sem que as portas da prisão tivessem sido abertas. Isso é Nova Aliança, isso é Novo Testamento. Você já foi tirado de algum lugar sem abrir porta? Isso pode acontecer com você? Sim ou não, gente? Irmãos, onde está a nossa fé? Nós estamos precisando começar a experimentar coisas sobrenaturais. Esses homens foram tirados de um lugar sem que as portas se abrissem. E eles foram com uma função, coisas extraordinárias. Deixa eu te contar um negócio. Graças ao Senhor Jesus, eu, minha família, ao longo da nossa vida nós vivemos muitas coisas extraordinárias. Nós vimos anjos, nós vimos demônios, nós vimos o Senhor fazer curas, nós vimos o Senhor fazer milagres. Eu sou filho de uma família que o Senhor usou muito e usa muito até hoje. Meus irmãos são tudo crentes, servos de Deus, e eu louvo a Deus, e eu era o piorzinho deles. Meu avô, João Marcos, foi lá em Valadares comigo um dia, e aí nós fomos lá na casa do meu avô virou para ele e falou, o que, João? Esse aí é o único que eu achei que não ia dar em nada. Era eu. Está aqui pela graça e misericórdia do Senhor pregando para vocês aqui, irmãos, ensinando a palavra do Senhor. Tem um menino sentado aqui, ó, depois você conversa com ele, esse menino aqui, ó, é o Marinho. Ele já teve experiência sobrenatural. Você pergunta para ele, conversa com ele, falou, como é que foi, Marinho? Me fala aí como é que foi. Se você ainda não teve uma experiência sobrenatural, começa a pedir a Deus para que você tenha experiências sobrenaturais. Aquele casal que chegou ali agora, Moisés e Júlia, se você sentar com eles, eles vão contar para vocês algumas experiências sobrenaturais que eles tiveram na vida. Sabe por quê? Porque a pessoa lá do candomblé, ele está vendo demônios. A pessoa lá do Umbanda, ele está experimentando pratos satânicos. As pessoas lá do lugar mais baixo da sociedade estão se relacionando com espíritos. E você, crente?
E você? Você está experimentando o sobrenatural de Deus? Nós precisamos experimentar o sobrenatural de Deus. Esses homens experimentaram e nós também podemos experimentar. Você crê nisso, meu irmão? Então vamos nos prostrar diante de Deus, vamos buscar essas marcas, vamos carregar as marcas do Senhor para que a gente possa experimentar o sobrenatural de Deus. Deus tem coisas sobrenaturais para que você possa passar por elas, para que quando o problema vier, quando a perseguição vier, você saia de cadeias sem que celas sejam abertas. Mas esse texto finaliza com uma última lição, que é a obediência exclusiva a Deus. Esses homens eram obedientes exclusivamente a Deus, a Jesus Cristo. Eles não se vendiam, eles não misturavam, eles não faziam duas coisas, eles só faziam uma coisa: obedecer ao Senhor, falar do Evangelho do Senhor, vivenciar uma vida diante do Senhor. Era a única coisa que esses homens faziam. E eles viviam no mesmo mundo que nós. Eles tinham que trabalhar, eles tinham que comer, eles tinham que vestir, eles tinham que fazer tudo que a gente faz. Você já leu Atos dos Apóstolos e pensou numa igreja primitiva que está vivendo tipo num mundo paralelo? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Por muito tempo eu vi uma igreja primitiva vivendo num mundo paralelo, onde eles eram pessoas que não faziam as mesmas coisas que nós. Na minha, talvez, sei lá, incredulidade, eu já pensei assim. Talvez você seja uma pessoa que pense assim. Eles eram homens comuns, estavam vivendo numa nação comum, que até hoje está lá e vive em guerra até hoje. Até hoje o povo procura destruir Israel. Até hoje. Só que nós agora não somos mais aquele Israel lá, aquele territóriozinho. Nós somos o Israel de Deus espalhado pela terra. E esse povo, eles resolveram, e eles estavam marcados para obedecer exclusivamente a Deus. Olha comigo a partir do verso 24. Então, quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, o pessoal não está lá não, eles ficaram perplexos a respeito deles, e do que viria a ser isso. Eles não entenderam, o que é isso? Como que esses homens somem assim? Os soldados estão lá, as celas estão fechadas, está tudo fechado, e agora? Nisso, indo o capitão e os guardas os trouxeram. E agora, percebe que agora não tem violência? Percebe que agora eles estão aqui, calma lá, tem um negócio aí nesse povo, então peraí, vamos com calma, e traz esse povo. E eles tinham medo de ser apedrejados, porque agora as pessoas que admiravam eles estavam ali, as pessoas que admiravam os cristãos, que causavam invejas neles estavam ali. E aí, eles trouxeram, apresentando no sinédrio. E aí o texto diz que aqui, eis que os homens que recolhessem não estão no templo, verso 25. Eles estão no templo, ensinando o povo. Olha o que esse povo fez. Olha o que os crentes fizeram. Foram presos porque estavam ensinando. O anjo vai lá e no verso 20, o anjo usa a mesma palavrinha de Mateus 28, 19. Qual que é a palavra de Mateus 28, 19? A primeira palavra, ide. Ide. Aqui está um pouco diferente, porque o ide de Mateus 28, 19, ele é um gerúndio, é indo por onde você vai, porque a ênfase está, ide, fazei discípulos, a ênfase é no fazer discípulos. Este é um ide, agora que diz assim, olha, vão, agora é imperativo, saiam daí, vão, e vão para onde? Vai para o templo. O anjo do Senhor mandou que eles voltassem para o mesmo lugar aonde eles tinham sido presos. O anjo do Senhor não falou com eles assim, aqui, vou livrar vocês, corre, esconde nas cavernas aí, vai lá, porque, nossa, esse governo está ruim demais, eles vão pegar vocês de novo, eu vou ser misericordioso com vocês, vou tirar vocês daqui, vocês escondem aí, e não me aparece lá mais não. Foi isso que o anjo fez? Irmão, os anjos falaram assim, aqui, volta lá, no lugar que eles prenderam vocês, volta lá. Lá é o lugar do desafio. Lá é o lugar da experiência com Deus. Lá é o lugar da obediência. Você voltava, irmão? Você foi preso. Acabou de ser preso. Entrou os guardas aqui agora e prenderam. E disseram para você assim, se você voltar lá naquela igreja, o negócio vai ficar ruim para você. Você volta, irmão? Deixa
Deixa eu te contar um negócio muito simples. Nós passamos por um vírus chamado Covid. E o Covid fez uma coisa que hoje, graças a Deus, naquele tempo nós tomamos decisões, e eu creio que Deus nos guiou nas decisões, porque as decisões elas vêm também com a experiência. Mas hoje, Covid não fecha a porta para mim, não. A experiência que eu tenho com o Covid é que ela conseguiu tirar os crentes do seu ajuntamento. Não precisou de soldado, não. Agora, você já pensou se os soldados entram armados e dizem assim, sai daqui todo mundo, sai. E se voltar aqui, nós vamos prender. Prender ainda não. Aí nós vamos ser crente mesmo. Não, que isso, não pode, nós vamos. E o conselho vai reunir, e vamos reunir. Não, nós vamos sim, nós vamos abrir, nós vamos lá e vamos abrir a igreja. E nós chegamos aqui e eles chegam de novo. Fala assim, beleza, vocês não acreditaram, agora cadeia, não sei, algema, cadeia, leva a gente preso. Aí o anjo do Senhor vai lá e solta a gente, você volta para cá? Hoje já falaram para a gente. Ô, irmão, eu estou falando tudo que aconteceu com eles. Porque Pedro e João, quando foram presos, eles foram açoitados. E eles foram coagidos. E foi dito para eles assim, não fala desse Jesus. Aí o anjo do Senhor vem e fala assim, eu vou soltar vocês, e vocês vão lá e vão falar de Jesus. Isso é para quem tem marca de Cristo. Isso é para a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela que não se rende a outro, senão a Jesus Cristo. E então o texto vai dizer aqui, olha, que eles então falaram, olha, vocês estão colocando essa culpa em nós, no verso 28, ele diz assim, vocês estão colocando essa doutrina de vocês, querendo lançar o sangue desse homem sobre nós, a gente não falou com vocês que não era para vocês falarem, vocês continuam falando. Vamos ler o verso 29 comigo, todos juntos, em alto e bom som. Verso 29, o texto diz, então... Ei, irmãos, a obediência a Deus está acima de tudo. Aquele que está marcado pelo sangue de Jesus, ele não negocia, ele não volta atrás, ele não se rende, ele não aceita a ser coagido, açoitado, aprisionado. Ele enfrenta toda e qualquer circunstância por causa da obediência. E um dos temas da lição hoje, né, Rangel? Que coisa boa, lição da classe de adultos hoje. Se você não pôde estar, que pena, porque um dos assuntos para adoração a Deus é o serviço. E esse serviço tem que ser feito por causa da obediência. O anjo disse assim, vai lá. Nós temos uma ordem, ide e fazer o quê? Discípulo. Quem está cumprindo esta ordem? Quem está cumprindo esta ordem? Tem uma ordem, essa ordem é para você, assim como ela é para mim. Jesus, quando deu a ordem, ele não disse que nós tínhamos que criar um programa de discipulado. Apesar de, como igreja, nós ainda fazemos e estamos orando e clamando ao Senhor e buscando, porque nós vamos sim fazer, para que nós então, como igreja, possamos ensinar você e instruir você a ser um discipulador. Como igreja, nós vamos fazer isso. Mas não foi isso que Jesus mandou fazer. Ele diz para cada pessoa, ide e fazei o quê? Discípulos. E foi isso que a igreja primitiva fez. Foi isso que os apóstolos fizeram. Foi isso que a multidão dos que creram fizeram. Fizeram discípulos, novos discípulos, pregaram o evangelho. E na maioria das vezes, eles ganhavam almas através da sua morte. Você está disposto a morrer pela alma de alguém? Ou pela salvação de alguém? Não que a sua morte possa salvar alguém, tá bom? Preste bem atenção nisso. Mas você está disposto a dar a sua vida por este evangelho, como estes homens, os homens e mulheres lá de Hebreus 11, deram a vida para que uma igreja pudesse ser alcançada?
Estes homens agora estão diante de uma grande oportunidade. Porque agora Pedro continua dizendo assim, olha, Pedro vai pregar para aqueles homens, irmãos. Pedro não perdeu a oportunidade de pregar a hora nenhuma. Eles falam assim, a gente chamou vocês aqui, vocês estão desobedecendo a gente. Pedro diz assim, me importa obedecer a Deus. E deixa eu aproveitar aqui que eu tenho que obedecer a Deus. E deixa eu te contar um negócio. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurado no madeiro. Pedro perdeu a oportunidade não. As autoridades estão lá com a lança no pescoço dele, falando assim, não fala não. E Pedro estava assim, deixa eu te contar, é assim. É Jesus Cristo que vocês mataram. Você sabe o que é isso? É mostrar para as pessoas que elas são pecadoras. Nós somos pecadores e nós carecemos da confissão e do arrependimento dos nossos pecados. Nós, eu e você, matamos Jesus. Foi por causa do nosso pecado. Foi por causa da nossa desobediência. O castigo que nos traz a paz que estava sobre ele, é porque ele veio para livrar a minha e a sua culpa. Você é culpado, irmão. Você é culpado, sinto muito te dizer. E Pedro então diz para eles aqui, vocês são culpados. A culpa é de vocês. Assim como dele, Pedro, e de todos os outros, que na hora H, estava onde, irmão? Quando Jesus estava lá se entregando. Os discípulos estavam onde? Ó, todos eles deram linha. Tchau. Sobrou um não. Todos eles culpados. Pedro não desperdiça a oportunidade. E ele vai dizer o seguinte, olha, verso 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a quem, irmãos? A Israel. Conceder o quê? Meus irmãos, olha que glória e que graça e que oportunidade que Pedro não perdeu. Com a faca no pescoço. Se arrependam. Arrependam, vocês mesmos. Vocês mataram Jesus. Arrependam. Esse é o Jesus que quer trazer a você e conceder, porque olha, Deus, Ele foi aquele que com a sua destra exaltou a príncipe salvador, Jesus Cristo, a fim de conceder a Israel. Nós somos o Israel de Deus, é Ele quem concede a nós o arrependimento, a remissão dos pecados. Para que esse povo então, para que nós, eu e você, a igreja do Senhor, possamos testemunhar. E Ele vai finalizar dizendo assim, ora, nós somos testemunhas desses fatos. Quando nós professamos a fé em Cristo, nós nos tornamos testemunhas do fato. Quando nós professamos a fé, nós professamos uma fé e nos tornamos então testemunhas de quem Cristo é, do que Cristo fez e do que Ele vai fazer e de como Ele vai completar a sua obra. Pedro agarrou essa oportunidade e disse assim, nós somos testemunhas. O Espírito Santo que o Senhor Deus outorgou, Ele também é testemunha, e Ele outorgou, travou a língua aqui, outorgou aos que lhe obedecem, obediência exclusiva. Não dá para servir a dois senhores. Jesus está voltando, chegou a hora. A esperança de Pedro, a esperança de João, a esperança dos apóstolos, a esperança de Tiago, a esperança de Paulo, era que Jesus viria naqueles dias, os céus se abririam e eles subiriam com Cristo. Jesus não veio desta maneira no tempo deles, mas eles foram com Cristo. E eles já estão com Cristo. E eu creio, irmãos, eu creio que os nossos olhos podem ver o céu se abrir. Eu creio que nós somos a geração. Eu creio. Pode ser que alguns de nós não vejam isso e que morra novo, não por idade. Pode ser que muitos não vejam no nosso tempo, não porque a idade chegou, não. Porque eu creio que o irmão Geronides e a irmã Heloísa podem ver. E pode ser que pessoas novas sejam levadas pelo Senhor. Mas a certeza que eu tenho é que nós estamos nos últimos dias. Acabou. E você precisa carregar as marcas.
Só que as marcas, elas têm esse resultado e você precisa estar disposto a carregar esse resultado. Você precisa estar disposto a sofrer a inveja, você precisa estar disposto a sofrer as perseguições, mas você também precisa começar a experimentar o sobrenatural de Deus, e você precisa obedecer a Deus, com exclusividade. Não dá para compartilhar. Deus não divide a sua glória. Está na hora de nós como igreja nos levantarmos, como um povo santo, como um povo fiel, que obedece exclusivamente a Deus, para que então, a inveja vai chegar, ela chega, para que você possa experimentar um sobrenatural de Deus, e vidas serem curadas, irmãos e irmãos. Nós acabamos de orar aqui hoje por mais uma pessoa que foi curada, através das nossas orações. Vocês estão enxergando isso não? Sinais e prodígios estão sendo feitos, nos nossos dias, e o Senhor pode fazer mais, se a sua fé é genuína, se elevar, se você parar de negociar com o mundo, se você começar a pensar na volta do Senhor Jesus, hoje, agora, se você, todos os dias da sua vida, levantar pensando na volta de Jesus, a sua vida será outra, você vai fazer negócios diferentes, você vai trabalhar de maneira diferente, você vai cuidar da sua saúde de maneira diferente, porque nós temos a convicção de uma volta hoje, agora, que pode acontecer a qualquer momento. Isso muda toda a história do cristianismo, no nosso tempo. Quero convidar você a se colocar de pé, e você vai colocar a sua vida diante do Senhor. As marcas estão sobre você, fé genuína, um só pensamento, um só sentimento, senso de comunidade cristã, testemunho, palavra e pregação, estão sobre a sua vida? Se não estão, busque essa marca, para que você então possa sofrer as invejas, as perseguições, e também experimentar o sobrenatural de Deus, vivendo de forma exclusiva, e fiel e obediente ao Senhor. Sabe, irmãos, é hora da igreja se render. Já chega, já deu. O tempo chegou. Não dá mais para brincar de crente. Não dá mais para construir templo, não, irmãos, não dá mais não. Nós não temos tempo para construir templo mais não. Nós estamos no tempo de viver o Evangelho e alcançar vidas, e alcançar pessoas, independente do templo, independente do que nós podemos fazer como uma igreja eclesiástica, como uma instituição, como uma denominação. Nós precisamos, como igreja, como crentes, levar as marcas para esse mundo afora, levar as marcas de Cristo no nosso trabalho, levar as marcas de Cristo pela rua, levar as marcas de Cristo aos nossos familiares que ainda não conhecem a Cristo e que estão carecendo de Cristo, e você é o canal para isso. É você o primeiro. Coloque sua vida diante do Senhor, peça perdão ao Senhor, se você não tem vivido como um crente da nova aliança. Peça perdão ao Senhor se você tem criado uma terceira aliança para viver uma coisa que você criou na sua cabeça. É assim que se vive agora. Não, tem uma igreja lá no Novo Testamento, lá em Atos dos Apóstolos, lá nas cartas, lá nos Evangelhos. Essa igreja é a nossa, somos nós. Vivemos para Cristo, morremos para Cristo. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Que noite preciosa, Senhor, o Senhor nos deu hoje. Que dia precioso o Senhor nos deu hoje. Aquece o coração da igreja, Senhor. Que essas verdades, Deus, elas penetrem na nossa alma, para que nós possamos assumir esse compromisso de obediência exclusiva ao Senhor,
através das experiências extraordinárias, Deus, que o meu pedido é que o Senhor dê a esta igreja experiências extraordinárias, espirituais, que eles vejam os anjos do Senhor, que eles vejam, Deus, a glória do Senhor, que eles vejam o agir do Senhor e os feitos do Senhor na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que eles não se rendam à inveja e à perseguição, estejam preparados para elas, quando elas acontecerem. Se há alguém no nosso meio que já tem sofrido perseguições no seio familiar, no trabalho, que esta mensagem seja um alento, um acalento para o coração, para que eles possam saber que nada pode impedi-los, nada pode parar esses irmãos de falar do amor de Cristo, e todas as questões e todos os lugares que eles forem colocados serão oportunidades de falar do seu amor. Derrama graça sobre nós, leva-nos em paz para uma semana de experiências extraordinárias com o Senhor, experiências onde nós vamos viver o sobrenatural do Senhor, como crentes que carregam a marca de Cristo, em nome de Jesus. Nós entregamos este culto em rendição ao Senhor, a nossa vida, e que o Senhor continue conosco em todo o tempo. Oração que te fazemos em nome de Jesus, amém.